E aí, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, já aproveita, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, dá like nesse vídeo e deixa seu comentário porque isso é muito importante. E a gente vai trocar uma ideia sobre alguns Battle Shonens bem interessantes. O pessoal falando muito comigo a respeito de Shonen, qual o melhor na tua opinião, faz um vídeo aí com o melhor mangá. Então eu não decidi fazer um vídeo com o melhor, e sim com os melhores. E tem um recadinho antes que é rápido. Se você quer participar do sorteio que vai acontecer em breve, a gente está perto de bater essa meta para fazer os sorteios, ou seja, começar a fazer o primeiro sorteio. Você vai no link que eu vou deixar aqui nos comentários e posta lá: eu quero ganhar, eu quero participar de todos os sorteios. Que isso, além do comentário que você já fez em outro vídeo, o que fizer nesse também vai valer. Se você comentou 5 vezes, seu nome vai 5 vezes para o sorteio. Então você vai ter chances aí 5 vezes em diversos sorteios. E analisando os comentários anteriores que disseram que eu deveria fazer os sorteios separadamente, assim vai ser. Então, deixa aí nos comentários e vai lá no vídeo que eu deixar aqui fixado também. Assiste o vídeo que a retenção vai determinar o sorteio, tá bom? E alguns Battle Shonens que eu tenho aqui são Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, entre outros. É muito complicado e subjetivo ao mesmo tempo você falar qual é o melhor shonen, porque o que é melhor para mim jamais vai ser o melhor para você. Pode até ser, mas havendo discordâncias, porque os gostos mudam, há muita divergência a respeito disso. Mas alguns interessantes estão aqui, como é o caso de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco é uma obra que gira em torno de cavaleiros, que no original são os Sentes, numa tradução literária são os santos, que protegem Atena, então é o Seiya, o santo. E aqui no Brasil veio com a tradução que já veio se não me engano, veio da Espanha ou da França, não recordo bem com exatidão, mas essa adaptação para Cavaleiros do Zodíaco, que depois foi para os Estados Unidos, com Knights of Zodiac. Isso é bem interessante. Aqui no Brasil chegou no original, não no original, como Cavaleiros do Zodíaco, e assim ficou, que faz até um pouco de sentido. Mas a obra original é Saint Seiya. É um mangá que ele se passa lá nos anos 80, especificamente em 1986, e tem 5 protagonistas: Seiya, Shiryu, Shun, Yoga e Ikki, e eles são filhos de um cara que aparentemente é muito rico. No mangá ele tem 100 filhos e manda todos esses filhos para diversos lugares do mundo para treinarem, se tornarem cavaleiros para no futuro protegerem Atena, uma jovem que, aos pedidos de Aioros, ele vem cuidando e cria como sua neta, que é a Saori, a reencarnação de Atena. Eles crescem e apenas 5 desses 100 retornam, ou melhor, 10. Tem os 5 principais e os outros 5 de bronze também. E aí começam as aventuras deles e as investidas do santuário para tentar dar cabo de Saori e de Atena, que na verdade o mestre já sabe que Atena é a reencarnação, que Saori é a reencarnação de Atena. E tem umas diferenças muito gritantes entre mangá e anime. Ele é um pouco mais visceral, ele tem diferenças maiores por Ikki ser irmão deles. Tem toda aquela justificativa de Ikki querer acabar com os irmãos e destruir a sua linhagem de sangue por causa do que o Mitsumasa Kido fez com eles. E é bem interessante, e ao decorrer das histórias, muita coisa acontece nos arredores do santuário e dentro do próprio santuário, além de acontecimentos também lá no mundo de Poseidon e em Hades, tanto na parte do santuário como do Meikai e nos Campos Elíseos. Maravilhoso o conteúdo de Saint Seiya, a evolução do traço do Kurumada é legal também, a evolução das armaduras também é muito bacana, pena que a versão em anime não acompanhou essa parte bem legal do anime e do mangá. E outra coisa que eu adoraria que tivesse aqui é a saga Blue Warriors, que ela fosse animada pelo menos no OVA, seria muito interessante. Dragon Ball é outro Battle Shonen muito interessante, que ele começa com uma proposta um pouco mais diferente, voltado mais para comédia, para ação moderada, aventura, só que no decorrer da obra, a partir de um certo momento, ele virou um anime / mangá
de lutas extremas, muita pancadaria. Isso desvirtua um pouco do Dragon Ball para a parte que é Goku já crescido. Muito, embora eu goste demais dos personagens que aparecem lá na frente, até a saga dos androides para mim é muito bom. De Majin Buu pro GT é que a coisa desanimou quando eu me refiro a anime. E é um mangá muito bom. Aqui a gente conhece Goku, um menino ingênuo que mora nas montanhas, não conhece ninguém. Seu primeiro contato com outras pessoas é através da Bulma. Ele não sabia nem o que era mulher, nem sabe diferenciar homem de mulher. Tem até uma maneira peculiar de fazer essa comparação. Você lendo o mangá ou assistindo o anime, você vai ver. Isso é bem legal, muita comédia. E começa muito bom, te prende, mas a versão Z foi o que me pegou de verdade, foi onde eu tive a oportunidade de ver tudo, que quando a gente acompanhava Dragon Ball só passava aquela partezinha ali no SBT, até 50 e poucos episódios, e é muito bom. Outro Battle Shonen muito legal para quem é fã desse gênero, dessa demografia. O cara que tem duas obras aqui, eu acho que ele tem o prazer de ter duas obras entre os mangás mais vendidos do Japão e também do mundo, é o Yoshihiro Togashi. Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter. Essas obras, elas têm lutas interessantes, personagens cativantes. Você se apega tanto aos personagens principais como compra a ideia dos vilões. Mesmo que o vilão seja asqueroso, que você não goste dele, mas você entende ele como um cara ok. O Yoshihiro Togashi consegue escrever boas cenas de luta, boas cenas de ação, e os seus personagens são até bem desenvolvidos. No Yu Yu Hakusho a gente é apresentado a Yusuke Urameshi, quase que não sai. Nós somos apresentados a Yusuke Urameshi e ele já morre nos primeiros minutos do anime ou nas primeiras páginas do mangá. E a gente vai vendo ali, através da visão dele, as lembranças do que levaram ele até aquele ponto. E a partir daí, ele ganha uma chance de ressurreição, se transforma em detetive espiritual, começa a resolver pequenas missões para esse mundo. E adiante é convidado para participar do Torneio das Trevas, que é uma das sagas mais memoráveis de Yu Yu Hakusho. Em seguida tem a minha saga favorita, que é a saga de Sensui. A gente conhece um personagem ali muito interessante, que é o Sensui. E a partir daí, o Yu Yu Hakusho chega no seu ápice, pelo menos para mim. Depois vem a saga do Outro Mundo, a saga dos Três Reis, que é legal também, mas eu achei bem ok, mas tem pessoas que acham ela melhor. Isso, como eu falei, é bem subjetivo. Hunter x Hunter também, conhecemos aqui o Gon Freaks, que quer se tornar o Hunter, e é bem interessante toda a mitologia do desenho, as missões, o mistério que acontece aqui, quando estão aqui para a saga das formigas Quimera Ant, é muito bacana, tem lutas bem interessantes e inteligentes. Aqui vê que os personagens, eles sabem ser construídos. Foram personagens muito bons. Destaque para os 4 principais, para os vilões e o Netero, que é um personagem incrível. Full Metal Alchemist é outro daqueles que ele chama a atenção pela qualidade no enredo, a qualidade da história. Eu gosto da arte desse mangá e gosto também da arte do anime, principalmente o Brotherhood, que teve um remake ali mais próximo do que é o original. Aqui nós conhecemos 2 garotos que querem ressuscitar a mãe, que faleceu um tempo atrás, através da alquimia. Mas tudo tem um preço. Para você conseguir alguma coisa, você tem que doar algo de igual valor. E algo dá errado, ele perde uma perna, e o irmão perde o corpo. Depois ele tem que sacrificar um braço para aprisionar a alma do irmão nessa armadura. E a partir daí começam as histórias. E é um mangá que ele lida com perda, com luto. Ele é até um pouco melancólico. Até o próprio mangá em si ele é meio melancólico pelos acontecimentos. Se o cara não tiver com um bom estado de espírito, ler ou assistir isso aqui fica um pouco mal. E é muito bom, isso não é um ponto negativo, é um ponto muito bom. Mostra que a autora tem uma sensibilidade muito grande, sabe mexer com as emoções do leitor. JoJo's Bizarre Adventure, para mim, é um dos mangás mais geniais já criados aqui pela humanidade. Hirohiko Araki, com as suas influências musicais, seus estilos excêntricos de moda, ele escreveu um mangá muito bom, que começa um pouco inspirado ali no Hokuto no Ken, a primeira saga. Eles usam a energia Ramon
para lutar contra os inimigos. Então mescla um pouco a mitologia de vampiros ali no começo, com a energia Ramon, que é a energia do sol e tal. A segunda parte tem umas entidades mais poderosas, que isso aí é bom você ler ou assistir para ter total noção. E a energia Ramon é desperta aqui de uma forma mais eficaz e mais forte, mais evidente. Outra coisa que chama muita atenção no mangá são os nomes dos personagens. Então, você vai ver homenagem a Dire Straits em nomes de personagens, o Dire, o Straits, o nome de muitas músicas, de bandas, Ray Speedwagon, o nome mais adiante dos stands, que são homenagens a nomes de bandas, isso é muito legal. A partir de um determinado momento do Stardust Crusaders, que tem duas partes bem interessantes desse mangá, pelo menos no anime, a gente tem a adição dos stands, que são essas invocações místicas que aparecem aqui ao lado de cada um desses personagens. Mas o que chama a atenção do Jojo, além daquelas poses exageradas, e são muito bonitas, digamos, diga-se de passagem, o que chama muita atenção aqui é o desenrolar das lutas, o plot twist dentro de cada luta. Você está vendo uma coisa ali muito apreensiva e diz, pô, deu para esse cara, não tem como ele sair dessa situação. Mas através do seu stand, da sua luta, da sua inteligência, ele consegue sair de determinada situação complicada que raramente alguém sairia. E é um mangá muito bom, ele é dividido em várias partes e cada uma dessas partes lida com um personagem específico. É como se fosse antologia, só que com os membros da família. O primeiro é com um membro da família, depois vem o neto dele, depois o neto, o sobrinho, como é o caso do Jotaro. No próximo acho que é o sobrinho dele, alguma coisa do tipo, que é um dos personagens incríveis nessa parte aí, Diamond is Unbreakable, que é a parte final aqui. No próximo tem o Golden Wind, onde a gente conhece o filho do Dio Brando, e ele, Giorno Giovanna, vai ser o personagem principal daquela saga, e uma das melhores, na minha opinião. Atualmente tem uma com a filha do Jotaro, a Jolene Cujo, e é bem legal também. Ainda tenho que terminar de assistir essa parte em anime, depois ler o mangá. Você tem que conhecer JoJo's Bizarre Adventure. Para mim, o shonen mais importante, mais amado, mais querido é One Piece. One Piece eu conheci lá em 2009, comecei a assistir os episódios ali, só que a internet era bem lenta, não dava para você ter acesso aos episódios com tanta facilidade. Eram muitos episódios e para você baixar numa qualidade mais ou menos, demorava ali cerca de 40 minutos, 1h15 para baixar um episódio. Eu dei um tempo, esperei, assisti até o 30. Quando chegou uma internet muito boa, comecei a baixar todos os episódios e fui assistindo feito louco. E em 1 mês e 15 dias eu acompanhei os animes semanais. E agora eu tenho a oportunidade de colecionar o mangá. Esse mangá 3 em 1 tá muito bonitão. O One Piece a gente conhece Monk D. Luffy, que é um piratinho ali, um gurizinho que tem o desejo, o sonho de se tornar o rei dos piratas, quer se tornar a pessoa mais livre do mundo, num lugar onde é tudo sob muita opressão, tanto dos piratas como do governo mundial. E o Luffy, ele vai na contramão disso. Ele não quer ser vilão, ele não quer ser mocinho, ele quer ser livre. Mas, no decorrer do caminho, ele vai conhecendo amigos e vai se tornando, com esses amigos, eles vão se tornando uma verdadeira família, que são capazes de dar a vida para proteger o outro. Isso aqui é muito bonito, tem histórias muito bonitas, emoção, tem aventura, lutas, tem histórias de embates raciais, de governos totalitários. Isso aqui é muito bom mesmo. Se você não leu One Piece, não viu o anime, você está perdendo um Beton Shonen aí sensacional. Você está perdendo de chorar um pouco com as histórias emocionantes desse mangá. Bleach Remix está lançado aqui no Brasil pela editora Panini nessa versão aqui, essa versão que é bem bacana, que é até luxuosa nos padrões dos mangás atualmente. A história é muito boa.
Ele lida com o mundo espiritual também, então você vai lembrar um pouco aí de Yu Yu Hakusho, mas bem na contramão aqui a gente conhece Kurosaki Ichigo, ele que se torna um Shinigami substituto, mas um pouco mais adiante vai ser revelado a sua linhagem, quem era seu pai, e ele vai se tornando mais forte, mais forte, mais forte, passando por diversas transformações. É meio clichê, sim, mas é muito interessante, as lutas são muito boas. O mangá em si, até um determinado ponto, falam que é muito bom. Eu, como conheço só o anime, não li muita coisa do mangá, mas como li poucas páginas, já vi que ele tem a mesma vibe do anime e consegue prender você também. É um Battle Shonen muito importante. Em 2010, One Piece e Naruto eram os bambambam daquela época, eram obras que marcavam, a cada semana que passavam tinham sagas memoráveis. Imagina a saga de Marineford acontecendo ao mesmo tempo que a saga dos Vizard e Ruecomundo, que é o ápice disso aqui, e a invasão da vila em paralelos. 3 grandes sagas em 3 momentos memoráveis ao mesmo tempo. Você tinha a oportunidade de ver esses 3 animes. E o mangá de Bleach, ele também é muito bom. Um Battle Shonen aí que recomendo demais. Eu recomendo mais baseado na minha experiência com o anime do que com o mangá em si. Mas apesar de ter lido alguns capítulos, eu acho que é uma obra sensacional e vale a pena você assistir. É difícil você falar o que é melhor, sendo que todas as obras são boas. Então não há melhor do que o outro. Você pode gostar mais de uma obra, mas isso não tira os créditos da outra, nem os méritos. E por fim, Inuyasha, assisti pouca coisa desse anime, na verdade, quando passava dublado, mas as dublagens às vezes me incomodam um pouco, porque eles querem dar a sua versão brasileira do personagem. Quando é a versão brasileira da dublagem, a localização, aí isso é muito subjetivo, se você vai gostar ou não, já é uma coisa mais pessoal. Mas quando eles querem dar uma versão brasileira do personagem, para mim incomoda um pouco mais. Um exemplo disso é o Goku. O Goku no clássico é um menino que é inocente, não conhece muitas coisas, ele é muito leigo, bobinho, então a dubladora original consegue passar isso aí através da voz. A primeira dublagem ainda acontece isso, você sente que ele é um menino bem inocente, mas na versão que a Úrsula Bezerra fez, que tem a segunda dublagem do Dragon Ball, ela dubla o Goku mais como um pestinha do que um menino inocente. E tem coisas ali na dublagem que são até... Se você conhece o original, deixa mais difícil ainda você engolir esse tipo de dublagem. Não estou falando mal da profissional, que é uma dubladora excelente, mas ela não captou a essência do personagem. Você pode ser o melhor dublador, mas se você não capta quem é o personagem, a sua essência vai ficar meio bomba o trabalho, apesar de ter uma boa inflexão, uma boa atuação, mas fica mais ou menos porque não capta a essência do personagem. E quem não conhece o personagem vai conhecer ele de outra maneira. E talvez nem goste por causa disso. E voltando aí no Inuyasha, aconteceu esses probleminhas com a dublagem, por isso eu fiz questão de adquirir todos os episódios no original, com as dublagens. Muito embora as músicas marcaram, não tem uma qualidade épica para dizer, nossa, que música, mas são músicas muito boas, bem interessantes, e a do Inuyasha, hoje eu estou com a dicção péssima. E o Inuyasha, ele capta muito bem isso. Só que as originais são muito melhor trabalhadas. Aqui no Brasil, a única música de anime que eu sinto energia de verdade, apesar de gostar de todas, é em Saint Seiya, com o Edu Falaschi, que ali ele captou o que era a música e representou de verdade. E Inuyasha é um mangá maravilhoso, lindo, é uma história emocionante, que quem acompanha isso aqui do início ao fim não tem como não se apaixonar pela obra. Quem não gosta, enfim, não pode dizer que não presta, que é um mangá sensacional. E é isso, pessoal, esses são os Battle Shonens que eu acho muito interessantes. Se você achou que tem algum fora, deixa aí nos comentários se faltou algum por aqui, quem sabe a gente não faz outro vídeo depois a respeito do assunto, beleza? E se é novo no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações e dá like aí no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.